Ela segurava o bebê contra o peito quando ouviu a ordem que mudaria sua vida. Prendam essa serva. O choro da criança ecoava pelos corredores frios do palácio como um aviso que ninguém parecia disposto a escutar. Alina tremia, não apenas pelo medo, mas pela certeza de que aquele momento não era apenas sobre ela. Era sobre segredos antigos, promessas quebradas e um nome que jamais deveria ser pronunciado em voz alta dentro daquelas paredes. Eu não fiz nada de errado, ela disse, a voz falhando, enquanto 2 guardas se aproximavam. Meu filho não é um crime. Do alto da escadaria de mármore, o duque observava com desprezo calculado. Seu olhar não se detinha na criança, mas na insolência daquela serva que ousara aparecer ali, no coração do poder, com um bebê nos braços e silêncio demais nos lábios. Uma criada que aparece com um bastardo no palácio é, no mínimo, um escândalo, respondeu ele friamente. E escândalos precisam ser contidos. Alina apertou o bebê contra si. O pequeno se acalmou por um instante, como se reconhecesse a tensão no ar. Ela sabia que aquele seria o último momento em que ainda poderia falar por si mesma. Depois disso, as decisões seriam tomadas por homens que jamais haviam conhecido a fome, o abandono ou o medo de perder um filho. O senhor não sabe quem é o pai, ela murmurou. O duque riu, um riso curto, sem humor. E não me importa. Prendam-na. As mãos dos guardas tocaram seus braços, e naquele instante uma lembrança atravessou a mente de Alina como uma lâmina. Uma noite silenciosa, uma promessa sussurrada, um homem que jamais deveria ter se aproximado de uma serva. Um homem cujo nome, se revelado, poderia derrubar tudo o que aquele palácio representava. Enquanto era arrastada pelo corredor, Alina pensava apenas em uma coisa. Quando a verdade viesse à tona, não haveria grades suficientes para conter o impacto. O bebê chorou mais alto e alguns criados desviaram o olhar. Outros observavam em silêncio, como se intuíssem que estavam presenciando o início de algo maior do que uma simples punição. O duque, porém, já havia se virado, certo de que resolvera mais um problema sem importância. Ele não sabia, ainda não sabia que aquele bebê carregava um sangue que o palácio aprendera a temer. Não sabia que mandar prender a serva era o primeiro passo para desenterrar um passado que ele próprio ajudara a enterrar. E, sobretudo, não sabia que o pai daquela criança estava mais perto do que imaginava. Antes de seguirmos adiante e mergulharmos nessa história de segredos, injustiça e coragem, se você está sentindo esse nó no peito junto com Alina, curta e se inscreva para não perder histórias humanas como essa. Alina sempre acreditou que o silêncio era uma forma de sobrevivência. Desde menina, aprendera a abaixar os olhos, a responder apenas quando era chamada, a existir sem ocupar espaço. No palácio de Valenrit, o silêncio das servas era tão esperado quanto o brilho do mármore no chão. E ela havia sido exemplar nisso, até o dia em que seu corpo começou a mudar, denunciando um segredo que não cabia mais dentro dela. A cela era fria, úmida e cheirava a ferro velho e mofo. Alina sentou-se no banco de pedra, embalando o bebê com movimentos lentos, quase automáticos. O pequeno chamado Elias finalmente dormira, exausto de chorar. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. A porta rangiu. Uma mulher mais velha, de rosto marcado pelo tempo e pelas humilhações do serviço, entrou trazendo uma tigela de sopa rala. Você não devia ter voltado ao palácio, disse em voz baixa, colocando a tigela no chão. Depois do que aconteceu. Alina levantou os olhos. Eu não tinha para onde ir, Marta. Se ficasse fora dos muros, ele morreria de frio. Aqui, ao menos, ainda existe algum senso de ordem. Marta soltou um riso amargo. Ordem para quem manda, nunca para quem obedece. Ela olhou para o bebê e suavizou a expressão. É bonito. Puxou a você. Alina engoliu em seco. Não puxou só a mim. Marta franziu a testa, mas não perguntou. Havia coisas que naquele lugar era mais seguro não saber. Quando Marta saiu, Alina deixou que as lembranças a invadissem. A noite em que tudo mudara voltava sempre sem pedir permissão. O salão estava vazio, iluminado apenas por candelabros quase apagados. Ela fora chamada para limpar, nada mais. Mas ele estava lá. Você não devia estar aqui a essa hora, ele dissera. A voz baixa, contida. Disseram que eu precisava terminar antes do amanhecer, senhor.
Ela ainda se lembrava de como ele a olhara, não como um duque, não como um homem de poder, mas como alguém cansado de carregar um nome pesado demais. "Qual é o seu nome?" perguntara ele. "Alina. Não precisa me chamar de senhor quando estamos sozinhos." A lembrança queimava. Não fora violência. Isso era o que tornava tudo mais cruel. Fora a escolha. Um erro compartilhado, alimentado por solidão, por promessas vagas, por uma falsa sensação de igualdade que durara apenas algumas horas. "Isso nunca poderá se repetir", ele dissera depois, já se afastando. "E nunca deve ser mencionado." Ela obedecera. Até onde foi possível. Dias depois os enjoos começaram. As outras servas perceberam, os olhares mudaram. Os cochichos cresceram como pragas pelos corredores. "Quem foi?" perguntavam. "Um soldado? Um criado?" insinuavam. Alina nunca respondeu, não por lealdade, mas por medo. Sabia o que acontecia às mulheres que falavam demais. Quando sua barriga já não podia ser escondida, foi expulsa sem cerimônia. "Você envergonhou esta casa", disse o intendente. "Não volte." Mas agora ela estava de volta, presa, humilhada, com um bebê nos braços. Horas depois, passos firmes ecoaram pelo corredor. Um homem parou diante da cela. Usava roupas simples, mas bem cortadas. O rosto sério denunciava alguém acostumado a ser obedecido. "Você é Alina", disse ele sem perguntar. "Sou. Sou Cedric, secretário do Duque. Ele quer saber se você pretende dizer algo em sua defesa." Alina respirou fundo. "Diga a ele que meu filho não é uma ameaça, que eu nunca pedi nada. Só quero sair daqui viva." Cedric a observou por alguns segundos longos. "E o pai?" Ela fechou os olhos. "O pai sabe." O silêncio entre os dois foi pesado. "Se você estiver mentindo..." "Não estou." Ela interrompeu com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. "E o senhor sabe disso, porque se eu estivesse, já teria dito qualquer nome para salvar a minha pele." Cedric se afastou claramente perturbado. "Vou levar sua resposta." Quando ficou sozinha novamente, Alina sentiu algo diferente crescer dentro dela. Não era medo. Era uma determinação silenciosa, nascida do olhar tranquilo do filho adormecido. Eles podiam tirar sua liberdade. Podiam tirar sua dignidade. Mas não arrancariam a verdade. E quando ela viesse à tona, não seria apenas a vida dela que mudaria. Seria a estrutura inteira daquele palácio. O amanhecer chegou sem luz dentro da cela. Alina percebeu a mudança apenas pelo som distante do palácio despertando. Passos apressados, portas sendo abertas, o arrastar de baldes no pátio interno. O mundo seguia seu curso normal, enquanto o dela permanecia suspenso, preso entre pedras frias e decisões tomadas por outros. Elias acordou chorando baixo, um choro curto, como se já tivesse aprendido que barulho demais não traz socorro. Alina o amamentou em silêncio, sentindo uma mistura de dor e força percorrer seu corpo cansado. "Você não devia ter aprendido isso tão cedo", murmurou. Horas depois, a porta se abriu novamente. Desta vez não era Marta. 2 guardas entraram, seguidos por Cedric. O secretário parecia menos seguro do que na noite anterior. "O Duque permitirá que você seja ouvida", disse ele. "Não é comum. Considere isso uma concessão." Alina se levantou com dificuldade, ajustando o bebê contra o peito. "Ele vai me ouvir ou apenas confirmar o que já decidiu?" Cedric evitou seu olhar. "Isso depende do que você disser e do que escolher calar." Os corredores do palácio pareciam mais longos do que nunca. Criados paravam, fingiam ajustar cortinas, limpar colunas que já brilhavam, apenas para observar a serva que passava escoltada. Alguns cochichavam, outros faziam o sinal da cruz como se aquela criança carregasse uma maldição invisível. No salão lateral, longe do trono principal, o duque aguardava. Não estava sozinho. 2 conselheiros murmuravam entre si, interrompendo a conversa quando Alina entrou. "Aproximem-se", ordenou ele. Alina deu alguns passos à frente. Não se ajoelhou. Um dos conselheiros arqueou a sobrancelha. "Ela não conhece os protocolos." "Conheço", respondeu Alina antes que o duque falasse. "Apenas não vejo mais utilidade neles." O silêncio que se seguiu foi tenso. "Você está em posição de escolher utilidades agora?" retrucou o duque. "Estou em posição de dizer a verdade", ela respondeu, firme. "Algo que raramente é permitido a pessoas como eu."
O Duque apoiou as mãos na mesa. Muito bem, diga-nos, quem é o pai dessa criança? Alina sentiu o coração bater forte. Não era o medo de falar, era o peso do que viria depois. Ele sabe quem é, disse ela, e sabe que esta criança existe. Um dos conselheiros riu, descrente. Um jogo antigo. Mulheres desesperadas sempre inventam histórias para se salvar. Então por que ainda estou viva? Alina devolveu. Se fosse apenas isso, eu já estaria fora dos muros, ou morta. O Duque não sorriu. Seus olhos se estreitaram por um breve segundo, um gesto quase imperceptível. Você acusa alguém sem nome. Eu me protejo, corrigiu ela, e protejo meu filho. O bebê se mexeu em seus braços, abrindo os olhos. Por um instante, o olhar dele encontrou o do Duque. Algo mudou no ar. Um silêncio mais pesado, mais desconfortável. Leve-a de volta, ordenou o Duque abruptamente. Preciso pensar. Ao ser conduzida para fora, Alina percebeu que Cedric parecia perturbado. Você não facilitou, ele murmurou. Nunca houve facilidade para mim, respondeu ela. Só sobrevivência. De volta à cela, o tempo começou a se arrastar. Alina ouviu passos indo e vindo, vozes alteradas, portas sendo fechadas com mais força do que o normal. O palácio estava inquieto. Marta retornou no fim da tarde. O que você fez? Perguntou aflita. Estão dizendo que o Duque passou o dia inteiro trancado com os conselheiros. Eu apenas não menti. Marta segurou a mão de Alina por um instante. Seja quem for o pai, isso não vai terminar bem. Nunca termina bem para quem nasce sem nome, respondeu Alina. Mas talvez termine diferente. Naquela noite, enquanto Elias dormia, Alina pensou em quantas pessoas, em quantos lugares, também assistiam histórias como a dela se desenrolarem em silêncio. Histórias de injustiça, de medo, de escolhas impostas. E se você que está acompanhando essa história chegou até aqui, me diga nos comentários de forma simples. De onde você está nos ouvindo agora? Às vezes, saber que existem vozes espalhadas pelo mundo faz toda a diferença para quem precisa continuar. Quando a cela voltou a ficar em silêncio absoluto, Alina fechou os olhos. Pela primeira vez desde que fora presa, sentiu algo próximo da esperança. Não porque acreditasse na bondade do Duque, mas porque a verdade, uma vez despertada, raramente aceita voltar a dormir. E ela já estava acordada. A madrugada caiu pesada sobre Valenrit. Alina não dormiu. O silêncio daquela noite não era o mesmo das outras. Havia algo diferente nos sons. Passos mais cautelosos, portas fechadas com cuidado excessivo, vozes que se interrompiam quando alguém se aproximava demais. O palácio, acostumado a esconder segredos, parecia lutar para manter um deles enterrado. Elias respirava tranquilo, alheio à tensão que o cercava. Alina observava o movimento suave do peito do filho e se perguntava quantas vezes ainda conseguiria protegê-lo apenas com o próprio corpo. Pouco antes do amanhecer, a porta da cela se abriu novamente. Não foram 2 guardas desta vez. Apenas um homem entrou, fechando a porta atrás de si. Não usava insígnias nem roupas formais. Ainda assim, Alina o reconheceu antes mesmo de ele falar. Você não devia estar aqui, ela disse, num sussurro firme. Ele passou a mão pelo rosto exausto. E você não devia estar presa. O silêncio entre eles carregava anos que jamais haviam sido vividos. Veio confirmar se eu ainda existo? Perguntou Alina. Ou se o erro que você tentou apagar sobreviveu. Ele deu um passo à frente, mas parou ao ver o bebê. Ele é... A voz falhou. Ele é mesmo meu? Alina sentiu algo quebrar dentro do peito. Não era raiva. Era cansaço. Você nunca duvidou, respondeu. Só fingiu que não sabia. Ele fechou os olhos. Eu não podia, murmurou. Não naquele momento. Não com tudo o que estava em jogo. Sempre há algo em jogo quando se trata de poder, ela retrucou. Só nunca é o corpo de quem manda. O homem respirou fundo como se cada palavra exigisse esforço. O Duque suspeita. Ele sempre suspeitou, disse Alina. A diferença é que agora não pode mais fingir ignorância. Se isso vier a público, ele hesitou. Vai destruir mais do que você imagina. Já destruiu o suficiente, respondeu ela. Minha vida, minha posição, meu direito de existir sem medo. O que mais pode tirar? O bebê se mexeu, abrindo os olhos. O homem se aproximou lentamente,
como quem se aproxima de algo frágil demais para ser tocado. Ele tem os meus olhos, disse quase em um sopro. Não, corrigiu Alina. Ele tem o seu silêncio, e espero que não herde isso. O homem se endireitou. O Duque quer resolver isso discretamente. Alina riu sem humor. Discretamente costuma significar longe da vista ou da vida. Não, ele respondeu rápido demais. Não desta vez. Ela o encarou. Vai reconhecê-lo? O homem hesitou. A resposta estava escrita em cada linha do rosto dele antes mesmo de ser dita. Ainda não posso. Alina assentiu lentamente. Então não veio por nós. Veio por você. Antes que ele pudesse responder, passos ecoaram do lado de fora. O homem se afastou da cela, recompondo a postura. Eu vou tentar ganhar tempo, disse. Mas você precisa estar preparada. O Duque não é paciente quando perde o controle. Eu perdi o controle da minha vida no dia em que fui expulsa daqui, respondeu ela. Desde então, só tenho aprendido a resistir. Ele abriu a porta, mas parou antes de sair. Alina, disse sem se virar. Eu sinto muito. Sentir não muda o mundo, ela respondeu. Escolher, sim. Quando a porta se fechou, Alina apoiou a testa na parede fria. Não chorou. Já tinha chorado tudo o que podia nos meses anteriores. Agora restava apenas a clareza. Horas depois, Cedric voltou. O Duque convocou o Conselho Maior, anunciou. Isso nunca acontece por causa de uma serva. Nunca é só sobre a serva, respondeu Alina. É sobre o que ela revela. Cedric respirou fundo. Há quem diga que o nome do pai já circula em sussurros. Então os muros realmente ouvem, disse Alina. Ou falam demais, completou ele. No fim da tarde, um decreto informal percorreu o palácio. Ninguém deixaria os portões até segunda ordem. O clima ficou pesado. Criados cochichavam. Soldados trocavam olhares tensos. Marta apareceu pela última vez naquele dia. Estão com medo, sussurrou. Não de você, do que você carrega. Alina olhou para Elias. Ele carrega apenas a chance de existir. Quando a noite caiu outra vez, Alina percebeu que já não estava apenas esperando, estava preparada. Porque quando um nome proibido começa a circular, ele nunca para onde começou. Ele cresce, ele ganha força, ele exige resposta, e no coração daquele palácio, a verdade já não aceitava permanecer em silêncio. O dia seguinte amanheceu cinzento, como se o próprio céu soubesse que algo estava prestes a ruir dentro dos muros de Valenrit. Alina foi acordada antes do sol nascer. 2 guardas aguardavam à porta da cela, desta vez com posturas menos ríspidas. Não havia pressa nos gestos, nem violência. Isso, de algum modo, a assustou mais do que gritos ou correntes. O Duque ordenou que você seja levada ao salão antigo, anunciou um deles. Com meu filho, respondeu Alina sem perguntar. O guarda assentiu. O salão antigo ficava na ala mais velha do palácio, onde os retratos de antigos governantes observavam tudo em silêncio eterno. Ali não se realizavam festas nem banquetes, apenas decisões difíceis, daquelas que manchavam gerações inteiras. O Duque estava sentado à cabeceira de uma mesa longa, à sua direita, os conselheiros. À esquerda, cadeiras vazias demais para serem ignoradas. Cedric permanecia de pé próximo à parede com o semblante tenso. Tragam-na, disse o Duque. Alina entrou devagar. Sentiu dezenas de olhos pousarem sobre ela, e logo depois, sobre Elias. Você entende por que está aqui, começou o Duque. Porque o silêncio não lhe obedece mais, respondeu Alina. Um murmúrio percorreu a mesa. Cuidado com o tom, advertiu um conselheiro. Meu tom é o único bem que ainda me pertence, rebateu ela. O Duque ergueu a mão pedindo silêncio. Chegamos a uma encruzilhada, disse ele, e você está no centro dela, queira ou não. Há acusações implícitas, rumores, e um nome que insiste em circular sem ser pronunciado. Alina sentiu o coração acelerar. Nomes não surgem do nada, respondeu. Eles nascem de atos. O Duque se levantou caminhando lentamente até parar a poucos passos dela. Olhou para o bebê com atenção cuidadosa, quase científica. Esta criança carrega um sangue que pode alterar a estabilidade deste ducado, disse ele. E isso é inaceitável. O que é inaceitável? Retrucou Alina. É fingir que poder apaga consequências.
Um dos conselheiros se inclinou para a frente. Se você confirmar o nome que acreditamos ser o do pai, poderá receber proteção, um lugar afastado, sustento. Silêncio. Alina sentiu o peso da proposta. Não era liberdade, era exílio dourado. E meu filho? Perguntou. Cresceria longe daqui, respondeu o conselheiro. Sem reivindicações. Alina olhou para Elias. Pensou nas noites frias, nos dias de fome, na expulsão, na cela. Pensou também na chance de o filho crescer sem carregar o fardo de um nome proibido. Não, disse por fim. Não trocarei a existência dele por conveniência política. O duque estreitou os olhos. Você não está em posição de negociar. Estou em posição de resistir, respondeu ela. E isso o senhor não pode controlar. O silêncio foi quebrado quando a porta do salão se abriu. Todos se viraram. O homem entrou sem pedir permissão. O mesmo que estivera na cela naquela madrugada, o mesmo que aprendera a se esconder atrás de títulos menores para sobreviver dentro da própria casa. Basta, disse ele, não há mais nada a esconder. Um dos conselheiros se levantou. Você não tem autoridade. Tenho responsabilidade, interrompeu ele. E ela pesa mais do que qualquer cargo. O duque empalideceu. Você escolheu o pior momento para se mostrar, disse em voz baixa. O pior momento foi quando escolhi o silêncio, respondeu o homem. E isso nos trouxe até aqui. Ele se aproximou de Alina e do bebê. Pela primeira vez, não hesitou. Ele é meu filho, declarou, e eu assumo isso diante de todos. O salão explodiu em vozes. Isso é uma afronta, um escândalo. É uma ameaça à sucessão. O duque bateu a mão na mesa. Você entende o que está fazendo? Entendo, respondeu o homem. Estou quebrando um ciclo. Alina sentiu as pernas tremerem, mas manteve-se firme. Não vim pedir nada, continuou ele. Vim dizer que não aceitarei que ela pague sozinha por algo que foi escolha de dois. O duque respirava pesado. Você sempre foi uma decepção, disse. Agora se torna um problema. Prefiro ser um problema do que um covarde, respondeu ele. O bebê começou a chorar, alto, ecoando pelo salão. O som atravessou cada retrato, cada pedra antiga. Alina o embalou. Ele só quer viver, disse com a voz firme, não carregar as culpas de homens poderosos. O duque fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, parecia mais velho. Esta decisão não termina aqui, disse. Mas nada será feito hoje. Ele virou-se para os guardas. Levem-na de volta, com dignidade. Era pouco, insuficiente, mas era diferente. Ao sair do salão, Alina sentiu algo mudar dentro dela. Não era vitória, era ruptura. O sangue havia sido reconhecido, e a partir daquele momento, nada naquele ducado permaneceria exatamente como antes. A notícia não foi anunciada, ela vazou. Em Valenrit, verdades inconvenientes nunca precisavam de decretos. Bastavam os corredores, os olhares, as pausas longas demais entre uma frase e outra. Naquela mesma noite, enquanto Alina retornava à cela agora menos vigiada, o palácio inteiro já sabia que algo havia quebrado. Marta foi a primeira a confirmar. Estão dizendo que ele reconheceu a criança, sussurrou trazendo pão fresco escondido sob o avental. Não oficialmente, mas diante do conselho. Alina fechou os olhos por um instante. Então agora todos sabem o que sempre foi verdade. Nem todos sabem lidar com isso, respondeu Marta. Há criados com medo, soldados divididos. E o duque? Ela hesitou. O duque não perde sem cobrar. A cela já não parecia prisão, mas ainda não era abrigo. Alina entendia. Reconhecimento não significava proteção imediata. Pelo contrário, tornava tudo mais perigoso. Na manhã seguinte, Cedric voltou, visivelmente abalado. O conselho está rachado, disse, sem rodeios. Alguns querem um acordo rápido. Outros exigem punições exemplares. Há quem diga que o erro precisa ser apagado, com você fora do caminho. Ou com meu filho, completou Alina. Cedric não negou. Ele insistiu em vê-la novamente. Continuou, sozinho. Alina sentiu o corpo enrijecer. Não, respondeu. Sozinho, nunca mais. Cedric assentiu. Foi o que eu disse. O encontro ocorreu numa sala menor, sem retratos, sem testemunhas oficiais. Apenas Alina, o homem que agora todos evitavam nomear, e Elias dormindo entre eles como um limite invisível. Eu perdi aliados, disse ele direto, e posso perder mais.
Eu perdi tudo antes mesmo de ter escolha, respondeu Alina. Não estamos em lados opostos, só começamos em lugares diferentes. Ele a observou em silêncio. Se eu cair, vocês cairão comigo. Não, corrigiu ela. Se você cair tentando proteger o que é seu, talvez nós finalmente possamos ficar de pé. Ele respirou fundo. Quero levá-los comigo, para fora de Valenrit, para um lugar onde este nome não pese tanto. Alina balançou a cabeça. Fugir não é solução, é só outra forma de silêncio. Então o que você quer? Ele perguntou exausto. Quero que ele cresça sem precisar se esconder, respondeu olhando para o filho. Aqui ou em qualquer lugar, quero que sua existência não seja tratada como erro. Naquele mesmo dia, o duque convocou uma assembleia restrita. Não havia público, mas havia consequências. Alina não esteve presente, mas sentiu cada palavra nas horas seguintes. O ducado reconheceria a criança como legítima, mas fora da linha direta de sucessão. A serva não seria punida, mas jamais retornaria à posição anterior. O pai manteria o título sob vigilância. Eles chamam isso de equilíbrio, disse Marta ao contar. Mas parece mais medo dividido. Medo costuma se disfarçar de justiça, respondeu Alina. À noite, passos firmes ecoaram novamente. Desta vez, o próprio duque apareceu à porta da cela, sem guardas. Você conseguiu algo raro, disse ele. Criou instabilidade sem erguer a voz. Não era minha intenção, respondeu Alina. Apenas não aceitei desaparecer. O duque observou Elias por um longo instante. O sangue fala alto, murmurou. Sempre falou. Então escute-o, disse Alina, antes que ele grite. O duque se afastou sem responder. Quando a porta se fechou, Alina sentou-se no chão, finalmente permitindo que o cansaço a alcançasse. Não havia triunfo, apenas consequência. Mas, pela primeira vez desde que fora expulsa, ela não estava sozinha contra o mundo. A verdade tinha um preço alto, porém, naquele momento, Alina sabia. Havia pago para que o futuro tivesse, ao menos, uma chance. Os dias seguintes não trouxeram paz. Trouxeram vigilância. Alina percebeu isso nos detalhes. Guardas diferentes a cada turno, portas que não rangiam mais, passos que paravam do outro lado da parede por tempo demais. Ela e Elias haviam deixado de ser apenas um problema moral. Agora eram um risco político. Eles estão esperando você errar, murmurou Marta certa noite, enquanto trocava os panos do bebê. Quando o poder não pode punir diretamente, ele provoca. Alina assentiu. Já sentia isso no corpo. A tensão constante, a sensação de que qualquer gesto poderia ser interpretado como desafio. O pai de Elias passou a visitá-los com mais frequência, sempre rápido, sempre discreto. O rosto antes contido agora carregava marcas visíveis de desgaste. Estão me isolando, confessou ele certa vez. Reuniões sem aviso, decisões tomadas sem mim. Você esperava algo diferente? Perguntou Alina sem dureza. Não. Mas dói. Ela o encarou. Agora você entende. O silêncio entre eles não era mais de culpa, mas de reconhecimento tardio. Enquanto isso, fora dos muros do palácio, rumores ganhavam forma. O povo de Valenrit falava do bebê do sangue ducal, da serva que não abaixara a cabeça, do herdeiro que não podia ser nomeado. Histórias cresciam, se distorciam, mas tinham algo em comum. Despertavam identificação. As mulheres da feira comentam, contou Marta. Dizem que se você enfrentou o duque, talvez outras também possam falar. Alina sentiu um frio percorrer a espinha. Isso é perigoso. É inevitável, respondeu Marta. Toda verdade que sobrevive tenta abrir caminho. O conselho voltou a se reunir. Desta vez, com vozes mais altas. O ducado estava dividido. Parte da nobreza temia revoltas silenciosas. Outra parte enxergava a chance de enfraquecer o duque usando o escândalo. No centro de tudo, uma serva e uma criança. Certa manhã, Cedric apareceu com o rosto pálido. Há uma proposta final, disse. Uma saída que agrada à maioria. Nunca são boas, respondeu Alina. Vocês deixarão o palácio. Oficialmente, por segurança. Receberão terras pequenas, afastadas. Proteção mínima. Em troca, silêncio público. E se eu recusar? Cedric hesitou. Não posso garantir nada. Alina pediu tempo.
Naquela noite, caminhou pelo pátio interno com Elias nos braços. Pela primeira vez, sem escolta visível, olhou para o céu de Valenrit, pesado, fechado, e entendeu algo que antes lhe escapava. Permanecer ali significava viver eternamente como símbolo. Sair poderia significar, enfim, ser apenas mãe. O pai de Elias encontrou-a ali. Eu aceitarei, disse ele, antes que ela falasse. Perderei mais se insistir. Não é sobre você, respondeu Alina. Nunca foi. Ela respirou fundo. Eu aceito sair. Não por silêncio, mas por escolha. Eles não vão gostar dessa distinção. Não preciso que gostem, respondeu ela. Só que respeitem. A partida foi discreta, sem anúncio. Sem despedidas oficiais, apenas Marta com os olhos marejados, apertando as mãos de Alina. Você abriu uma fenda, disse ela. Mesmo indo embora. Fendas deixam a luz passar, respondeu Alina. Quando os portões de Valenrit se fecharam atrás delas, Alina sentiu algo inesperado. Alívio. Não havia certeza do futuro. As terras prometidas eram simples. A proteção mínima. Mas Elias dormia tranquilo, e isso bastava por hora. Atrás delas o ducado continuaria a existir, com suas regras, seus medos, mas agora com uma memória incômoda, a de que o poder, quando confrontado com a verdade, pode até não cair, mas treme. E isso, Alina sabia, já era uma vitória silenciosa. Antes de seguirmos para o desfecho final desta história, você que ficou até aqui, que acompanhou cada passo de Alina, e sentiu o peso dessas escolhas, curta e se inscreva. Histórias humanas como essa só continuam existindo porque alguém decide escutá-las. Os campos que receberam Alina e Elias eram simples. Terra escura, vento constante, uma casa pequena de pedras antigas que rangiam à noite. Nada ali lembrava o mármore de Valenrit, nem seus corredores intermináveis. E ainda assim, foi ali que Alina respirou pela primeira vez, sem sentir o peso de estar sendo observada. Os primeiros meses foram duros. A proteção prometida existia apenas no papel. Um soldado passava pela estrada uma vez por semana, às vezes nem isso. Alina aprendeu a plantar, a negociar no vilarejo próximo, a consertar o telhado com as próprias mãos. Aprendeu, sobretudo, a não esperar nada do poder que um dia a julgara indigna. Você sente falta? Perguntou uma vizinha certa tarde, observando Elias brincar na terra. Alina pensou antes de responder. Não sinto falta do palácio, disse. Sinto falta da ideia de justiça que me fizeram acreditar que existia lá dentro. Elias crescia forte. Ria com facilidade. Não conhecia grades nem cochichos. Não sabia que seu nome fora discutido como problema político antes mesmo de aprender a andar. Para ele, o mundo era o campo aberto. O cheiro da chuva, a voz firme da mãe. Às vezes cartas chegavam, curtas, cuidadosas. Escritas por alguém que ainda aprendia a existir fora do silêncio. Ele deu os primeiros passos. Ele parece gostar de observar tudo. Espero que esteja bem. Alina nunca respondeu com acusações, nem com promessas. Respondia apenas com verdades simples. Estamos vivos. Ele está em paz. Isso basta. Em Valenrit, nada voltou a ser exatamente como antes. O duque envelheceu rápido. O conselho jamais recuperou a falsa unanimidade. Outras servas passaram a falar. Não alto, não em revoltas abertas, mas o suficiente para que o medo mudasse de lado. A história da serva presa por amar e não se calar correu pelos mercados, pelas cozinhas, pelos alojamentos de soldados. Ganhou versões exageradas, é verdade, mas manteve o essencial. Uma mulher que não aceitou desaparecer para preservar a honra de homens poderosos. Certo dia, anos depois, um mensageiro chegou à pequena casa de pedra. Uma convocação, disse, estendendo o pergaminho. Não é uma ordem, é um pedido. Alina leu. Reconhecimento pleno. Um lugar legítimo para o filho se assim desejasse. Proteção real. Ela dobrou o papel com calma. Diga que agradeço, respondeu. Mas que meu filho já tem um nome e um lugar. O mensageiro pareceu surpreso. A senhora não teme se arrepender? Alina olhou para Elias, agora correndo pelo campo, rindo alto. Arrependimento é viver uma vida que não escolhemos, disse. Eu escolhi esta. Naquela noite, enquanto o sol se punha, Alina contou ao filho pela primeira vez parte da verdade.
Houve um tempo em que quiseram te esconder, disse ela, porque tinham medo do que você representava. E o que eu represento? Perguntou Elias, curioso. Alina sorriu. Que ninguém nasce erro, que o silêncio só protege quem já tem tudo, e que coragem às vezes é apenas ficar de pé quando mandam ajoelhar. Elias pensou por um momento. Então você foi corajosa, ela o abraçou. Não. Eu fui mãe. O vento soprou sobre os campos. Nenhum palácio à vista, nenhuma cela, apenas uma mulher e seu filho vivendo as consequências de uma verdade dita no momento mais perigoso. E ainda assim, livres.